dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar do Livro dos Médiuns para Umbandistas. Hoje, nós estamos aqui para falar, estamos no capítulo 10, tá? Falando da natureza das comunicações, tá? Aqui, a primeira coisa, aqui eu faço sempre um resuminho, tá, do capítulo, para poder facilitar do Livro dos Médiuns. Então, Kardec orienta o seguinte: vamos fazer uma diferença entre manifestações inteligentes e uma comunicação, tá? Manifestação inteligente é toda aquela manifestação que obedece a um pensamento, ou seja, existe o pensamento da espiritualidade, levanta aquela pedra. E quando você fala assim, olha, eu quero 2 pancadas para sim e 1 pancada para não. Então, se você é respondido você com aquela manifestação, é uma manifestação inteligente. Agora, uma comunicação, nessa manifestação inteligente, o espírito não necessariamente é inteligente. Pode ser um espírito não inteligente, que tenha pouco conhecimento, que ele possa fazer várias outras circunstâncias, tá? É importante também e uma comunicação não. Uma comunicação, ela vai ter uma classificação muito maior nesse sentido, né? Porque a comunicação, ela vai ter uma característica onde você pode diferenciar o grau do espírito que está falando com você. Aí, uma coisa que é importante. Vamos aqui entrar numa coisa chamada escala espírita, né? A escala espírita, ela é dividida em três graus. Os espíritos puros de primeira ordem, que são os espíritos de primeira classe. Segunda ordem, espíritos bons, né? Que são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos prudentes e sábios e espíritos benévolos. E o de terceira ordem são os espíritos perturbadores, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e espíritos impuros, tá? Então, aqui nós temos a classificação da escala espírita. Eu vou colocar aqui do lado para a gente poder entender o que é isso, tá? Kardec, ele classifica as comunicações em 4 categorias. Ele caracteriza a categoria em comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias, comunicações instrutivas. É importante, antes da gente começar a falar sobre cada comunicação, para a gente entender que na Umbanda, essa classificação, ela não se tem nós não temos é muito difícil colocarmos os espíritos de Umbanda que tem o seu arquétipo nesse tipo de classificação. Por quê? Porque cada espírito de Umbanda, ele vai ter um arquétipo que muitas vezes, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Exu, em que ele vai falar um palavrão. E Kardec classifica esse tipo de comunicação como uma comunicação grosseira. Só que nós sabemos que aquilo é só uma forma de passar a informação. Então, é muito complicado nós colocarmos os espíritos de Umbanda nessa classificação, né? A Umbanda, aí eu vou ler aqui o que eu escrevi. Na Umbanda, caracteriza-se com comunicações, não pode caracterizar como as comunicações de Kardec falou, porque é difícil, porque a fala e os procedimentos dos nossos guias espirituais estão emaranhadas nas características do arquétipo. Então, por exemplo, uma criança, um espírito que se mostra de criança, não necessariamente é uma criança, e ele, como característica infantil, ele vai falar da forma de uma criança. Um caboclo, ele tem que necessariamente ter uma altivez, uma postura diferente, característica de um caboclo, um boiadeiro. O marinheiro, por exemplo, ele não vai estar bêbado, é só uma característica. Aquilo não é um espírito de um bêbado ou de um espírito sem equilíbrio. Isso é a característica de um ser que mostra estar no mar, mareado, né? E o Exu falar palavrão são características da nossa religião.
Kardec fez essa classificação, não tinha Umbanda, né? Então é muito importante que a gente tenha essa observação. A comunicação que ele fala, grosseira, ferem o decoro, espíritos de baixa classe, dentro lá é o espírito de terceira ordem, espíritos imperfeitos, perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros, tá? Eles têm, espíritos de baixa classe, têm comunicações triviais, ignóbeis, obscenas, arrogantes, malévolas, ímpias, beleza? Então, isso aqui a gente... são espíritos que vão ter uma palavra chula. Vamos colocar um quiumba dentro da Umbanda. Ele vai ter um sentimento mau, ele vai ter, não necessariamente, né? O grosseiro, ele vai ter uma comunicação que vai querer falar na tua cara as coisas, vai querer jogar na tua cara as coisas, né? É como se fosse um quiumba, né? Dentro da nossa religião. Comunicações frívolas. Espíritos levianos, zombeteiros e maliciosos. Aí, eles não dão importância ao que eles mesmos dizem. Eles falam coisas para zombar da cara das pessoas. Não necessariamente são espíritos maus. Eles só são galhofeiro, né? Eles têm conversas fúteis, muito fala e nada diz, misturam brincadeiras com verdades duras. Aí por isso que a gente não pode colocar na nossa Umbanda essas características de Kardec, porque o Exu ele mistura brincadeira com falas duras, né? Com verdades duras. Sentem prazer em mistificar, que aí também não é o caso do Exu. Sentem prazer em mistificar, são espíritos mistificadores. Com isso, espíritos sérios se afastam. Quando pessoas que incorporam esse tipo de espírito começam a incorporar, vamos colocar aquele pai de santo, de poste, que vende a Umbanda, ele vai estar junto com esse tipo de espírito, né? Porque ele vai ficar falando coisas da vida da pessoa que não estão relacionadas à nossa religiosidade. Comunicações sérias. Falam de temas sérios, são espíritos ponderados, têm uma finalidade útil, não está isenta de erros. Aqui a gente classifica como os espíritos, os bons espíritos. Espíritos de sabedoria, espíritos prudentes e sábios, espíritos benévolos, tá? Esses espíritos, eles não estão isentos de erros. Então, aí tem uma observação. Devido à possibilidade dos erros, os espíritos superiores advertem para que toda a comunicação passe pelo crivo da razão e da lógica. Então, sempre tenha em mente o teor do que está sendo falado, tá certo? É necessário distinguir as comunicações sérias das pseudo-sábias, né? E não é fácil que isso aconteça, né? Porque muitas vezes as comunicações sérias e as pseudo-sábias são comunicações por isso que precisa passar pela lógica. Tem que ter uma constância, tem que ter um entendimento claro, tem que dizer alguma coisa importante, tá? E que seja lógica e prudente, né? As comunicações sérias, elas são comunicações importantes que a gente precisa dizer. Muitas vezes esses espíritos pseudo-sábios falam que são pessoas assim, vai falar que é um guia superior. Então tem que tomar muito cuidado com os pseudo-sábios durante essas comunicações que a gente fala que são sérias, tá? E comunicações instrutivas. Comunicações instrutivas, elas sempre são dadas por espíritos superiores. Elas são sérias e sempre são verdadeiras, tá? Mas como é que a gente vai saber que isso é verdadeiro? Lá na frente nós vamos falar. O objetivo dessas comunicações é a instrução moral, instrução filosófica, instrução científica e instrução espiritual, tá? O grau da comunicação depende do grau do espírito, porque até dentre os espíritos superiores, eles têm diferenças entre o seu próprio grau, né? De qualidade de intelectual, né? Agora, nesse quadro, sempre são comunicações verdadeiras. É importante a gente ter isso aí. Essas comunicações, elas precisam ter uma constância e regularidade para você observar a coerência do espírito, o valor moral do espírito, o valor intelectual e a confiabilidade. Então é muito importante, né, em todas essas comunicações, a gente sempre passar pelo crivo da razão e do entendimento e da lógica.
tá? Normalmente, quando um espírito pseudo-sábio vai querer comunicar, existe um espírito superior. Quando a gente tem um intuito sério de fazer uma reunião, um espírito superior vai desmascará-lo. Então é muito importante a gente ter essa noção. Aqui, essa classificação de Kardec, ela não serve muito para a Umbanda, mas é importante que nós tenhamos um pouco de noção sobre isso, para que a gente consiga compreender claramente os objetivos da espiritualidade. A gente também, dentro da Umbanda, passa por um problema muito maior, que é ter conhecimento do arquétipo, para saber assim, olha, um Exu, ele vai falar um palavrão, mas dentro de toda a comunicação dele, existe um intuito de instrução, de colocação de coisas na vida da pessoa para que ela possa ir por um caminho do bem. Então, sempre o objetivo do nosso arquétipo é nos colocar no caminho do bem. E eu estou dando um exemplo do Exu, mas com todos os outros espíritos que trabalham na Umbanda. Então, fiquemos com axé. Essas informações é um conteúdo resumido que eu fiz do capítulo 10 do Livro dos Médiuns do Livro dos Médiuns, e nós estamos colocando aqui para umbandistas, e que a gente possa continuar aí no próximo capítulo. Fiquem com muito axé, meus irmãos.